Cumprimentando o senhor presidente, demais colegas vereadores, vereadoras. Hoje um cumprimento especial à vereadora Evelyn e ao vereador Hernani, professores, que tiveram agora no último dia 15, o dia do professor. E vocês, como profissionais, têm o nosso respeito e o nosso apreço. Também gostaria de deixar aqui enaltecer sobre essa atividade, sobre essa profissão. Aos velhos e jovens professores, aos mestres de todos os tempos, que foram agraciados pelos céus por essa missão tão digna e feliz. Ser professor é um privilégio. Ser professor é semear em terreno sempre fértil e se encantar com a colheita. Ser professor é ser condutor de almas e de sonhos, é lapidar diamantes. Então, reconhecer esse trabalho e a dedicação dos educadores do nosso município é um dever diário, é um ato diário. Infelizmente, não de um veto, vereadores? Isso é uma pena. E que este seja apenas um lembrete do quão importante eles são para o futuro da humanidade e das pessoas. Também quero, em nome dos colegas aqui, cumprimentar a nossa plateia, o ex-vereador Rubens, a comunidade do Bela Vista, Lindomar, Franciele, o pessoal da AMA, todos que nos acompanham aqui pela primeira vez, sejam bem-vindos, volte sempre, aos jovens, também as pessoas que nos acompanham nas redes sociais. Então, eu digo assim que é triste nós estarmos levantando um tema tão... esse é um assunto sério, delicado, na nossa sociedade, no nosso meio. Acredito que foi muito infeliz, talvez, algumas colocações nessa fala, porque eu creio onde nós temos pessoas que deveriam, profissionais que estão dentro de uma secretaria, para estar atendendo, dando respostas e apoio a todas essas famílias, não deveria usar dessas falas. Eu creio que foi infeliz mesmo, vereadora, essa fala, porque eu até, inclusive, uma das mães que mandou mensagem para mim, e ela falou sobre este tema, colocou da indignação dela. E eu comentei o seguinte: qual pai ou mãe, em sã consciência, se utilizaria de um exame para tirar vantagens? Acima de tudo, no meu entendimento, é uma exposição para a criança. Sabemos que muitas famílias até têm dificuldades e não aceitam tal diagnóstico. E, por fim, quem faz as avaliações e diagnósticos são profissionais, e não os pais. Então, eu aqui coloquei também, entendi, me sensibilizei com essas colocações, com essas famílias, porque eu também participei aqui de um seminário, onde a APAI esteve falando sobre o tema, abordou sobre o assunto, e uma das falas assim que me deixou muito preocupado, e também fiquei atento, é sobre a dificuldade das famílias entenderem e aceitar tal diagnóstico. Porque ninguém quer isso para si. Ninguém quer isso dentro da sua família. Então, eu penso que foi infeliz realmente essa colocação, principalmente usando a doença para tirar benefício próprio. E como foi falado, Franciele, pelo que quem vivencia isso sabe do quanto é difícil e quanto oneroso é. E a gente sabe que todo meio é difícil. A família, no meio familiar, no meio da educação, onde vocês presenciam e têm a dificuldade de lidar com essas situações, até por falta de habilidade, entendimento e aprofundamento do caso. Então, eu vejo com a profissional, eu entendi, tive a oportunidade de, numa outra reunião do CONSEG, onde a gente falava de jovens infratores,
que eu até entendi o posicionamento dela assim, muito firme em relação a isso, que realmente, para esse tipo de jovens, esse tipo de situação, você tem que ser mesmo mais firme, mais categórico, não dá muita margem, porque senão eles se desviam e caem novamente nos vícios, né? Isso foi numa reunião do Conseg, tive a oportunidade de ouvir algumas explanações sobre esse assunto, mas diferente desse caso, muito diferente. Eu acho que o profissional tem que saber se colocar diante de cada situação. Cada caso é um caso. E ele tem que ser avaliado da forma e o respeito que ele merece. Enfim, espero que, em vez de a gente estar discutindo, falando sobre isso, que a gente tivesse mais oportunidade para essas famílias de fato. Que nós não passássemos tanto tempo esperando por um motorista aqui na APAI, que nós tivéssemos mais facilidades para a criação da AMA, que está se arrastando há um longo tempo, né? Que inclusive a administração se colocasse, fosse um pouco mais facilitadora desses processos todos. Inclusive que demorou tempo aí para poder liberar um espaço, um local, que no meu ponto de vista não é o ideal, né? Estar se deslocando daqui para Fragosos para fazer isso tudo. E que a gente tivesse mais profissional, de fato, né, do que foi falado aqui sobre psicólogos, neurologistas, né, tivéssemos outros profissionais que precisam para o atendimento diário dessas crianças, dessas pessoas com tais transtornos. Gostaria também de estar falando sobre o outro assunto aí, que é a questão do REURB, desse projeto. O Valentim comentou sobre a situação das cheias. Creio, vereador, que nós deveríamos ter um projeto especial para essas empresas e negócios, comércios, que tivesse sido atingido pelas cheias, que tivesse também um tratamento diferenciado em relação a essas situações que, infelizmente, essas intempéries assolam todo o nosso estado, uma dificuldade enorme que, inclusive, está afetando os negócios no dia a dia. Empresa, comércio, nós temos dificuldade já de recebimento de algumas matérias-primas, deslocamento. Nós temos uma empresa hoje em Itaió, que é fornecedora nossa, que está há mais de 10 dias que os funcionários não vão trabalhar, estão com as suas famílias hoje, com as casas cheias de água, sem material. Então nós temos, isso é um exemplo que eu estou citando aqui, diante das dificuldades. E isso aqui dentro do nosso município, nós deveríamos ter um programa exclusivo para atender essas empresas, comércios, esses negócios que são atingidos pelas cheias. Também falar sobre essa indicação do vereador Hernani sobre as praças públicas, né, esses espaços públicos, que não basta a gente somente criar os espaços, né? A gente tem que cuidar e tem que deixar ele em boas condições de uso. No mínimo isso, né? Não somente a Bela Vista, mas nós temos hoje várias praças que vivem essa dificuldade que vocês vivem, né? Lindomar, um apreciador do futebol, gosta muito, está lá sempre com as crianças, e às vezes você não tem luz, não tem uma bola, ou não tem uma rede, né? Então, isso é vivenciado pelo bairro Belo Horizonte, Lajeado. Eu já pedia várias vezes aqui uma rede. Infelizmente, quando as crianças conseguem ter uma bola que vai na casa do vizinho, por falta de uma rede, ele perde a bola, né? Então, isso tem que ter um olhar diferente, as condições diferentes, né? Assim como a gente vota projetos aqui para atender grandes empreendimentos, grandes espaços aí que vêm para valorizar o município, nós não podemos deixar para olhar dentro dessas comunidades. Um olhar clínico, como diz o vereador Hernani, para dar as condições necessárias. Pontuar, né, vereador, sobre essas situações, sobre o que é necessário e onde precisamos de fato investir. Seria isso, senhor presidente. Muito obrigado, uma boa noite, uma ótima semana a todos.